bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota. 2021 a gente segue aqui trabalhando remotamente, conversando remotamente, e por isso a qualidade do som pode não ser aquela que nós gostaríamos de entregar a você, né? A nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Minha gente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em parceria com o Ministério da Saúde, realizou uma pesquisa ali no dia 4 de setembro de 2020, afirmando que menos da metade da população brasileira, 49,4% mais precisamente, se consultou com um dentista nos últimos 2 meses. Isso antes dessa consulta que foi feita lá, né, para as pessoas entrevistadas. Então, esse episódio tem o objetivo de mostrar como os cuidados diários, preventivos, podem ajudar a evitar outros problemas de saúde, além de assegurar o bem-estar de cada um. E, é claro, a gente vai falar sobre a importância de consultar um dentista, de ir ao consultório odontológico. E para isso, para esse papo, nós convidamos a cirurgiã dentista Ilana Andrade, que olha só, ela diz que acredita que um sorriso mais bonito e saudável pode transformar a vida. Bem-vinda, Ilana. Olá, Maísa, muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho mais com vocês, principalmente sobre prevenção oral, né? Um assunto que eu gosto muito de abordar no consultório com os meus pacientes e também para alcançar um número maior de pessoas. Converso muito sobre isso nas redes sociais também, porque acho que todo mundo, 100% da população, precisa realmente ter muitos cuidados diários para evitar aí alguns estresses e dores, né? Dor de dente não é um negócio muito legal. Não é mesmo. E você sabe que dor de dente é o seguinte, é que nem, sei lá, aquela coisa de ressonar, né? De ficar abrindo a boca porque está com sono. Quando alguém faz, você imediatamente você sente vontade de fazer também, né? E quando você fala dor de dente, nossa, em algum momento da vida da gente, a gente já sentiu uma dor de dente. Então vamos começar por aí? Quais são os principais problemas que podem surgir devido ao cuidado errado com a saúde bucal? Pronto, mas o que eu vejo muito, vou falar pela minha experiência, né, dentro do consultório com os meus pacientes e até amigos num bate-papo, as pessoas não têm muito uma boa técnica de escovação. A gente aprende a escovar o dente muito cedo e isso fica uma ação meio robótica e a gente faz no dia a dia, todo dia, várias vezes ao dia, e nem sempre a gente percebe como que está sendo feito. Então, por exemplo, muitas dores de dentes que chegam para mim são pacientes que escovam, mas escovam com tanta força que traumatizam a gengiva, chegam a causar um certo desgaste no dente e esses dentes ficam sensíveis, porque áreas que não deveriam estar sendo expostas estão ali de fora, e aí muita gente chega com essa queixa, Ilana, dói demais, será que vai precisar arrancar? E às vezes é uma coisa super simples de resolver, mas óbvio, né? O paciente ali, ele não tem o conhecimento, então é um problema que começa simples, mas pode dar uma dor de cabeça bem, bem chata. Então, você citou aí o hábito de escovar com força, não é? E eu percebo também que, além de com força, com rapidez, não é? Você observa assim, a pessoa, dá aquela... Acabou. Exato. Às vezes é 30 segundos, assim, você limpou os 4 dentes da frente e os lá de trás, você bateu. Que horror. Finge que não tem. Então, espera aí. Qual é o modo correto? Você falou em 30 segundos. Tem um tempo adequado para fazer a escovação? Ficar lá pensando na morte da bezerra, como o cearense diz? Vou pedir para botar um cronômetro da próxima vez que vocês forem no banheiro escovar os dentes. A gente tem algumas pesquisas que definem que o ideal é entre 2 e 3 minutos. O quê? Né? Porque, sim, para que você consiga dar atenção
a todos os dentes e a todas as áreas dos dentes, né? Porque, basicamente, quando a gente sorri, a gente vê a parte anterior dos dentes. Mas, por exemplo, aqui pela lateral da língua, por dentro, existe uma área que geralmente eu vejo no consultório, que é onde acumula mais tártaro, mais placa, que a gengiva fica inflamada, porque as pessoas não lembram ou não fazem um esforço para a escova chegar ali. Além disso, a gente tem a questão do fio dental, né, que vai limpar uma região que a escova também não chega. Então, a higiene completa, se a gente, né, for fazer ela bonitinha do jeito que deve ser, 30 segundos não deu para muita coisa. Você falou que os locais onde a escova não chega, né? Isso também da escova, do tamanho adequado. Eu tenho, às vezes eu tenho uma dúvida enorme quando eu vou comprar escova de dentes. Eu acho que é porque também eu nunca perguntei ao meu dentista qual é o tamanho certo para minha arcada dentária, né? A gente deveria... Isso influencia, sempre assim, óbvio, quando a gente lida com o paciente individualmente, eu consigo dar uma orientação mais específica. Mas, no geral, eu peço para os pacientes procurarem escovas de preferência com a cabeça menor, para que você consiga chegar numa região mais lá atrás, sem bater na bochecha, às vezes dá uma ânsiazinha, né? Se você bota muito lá atrás, se é uma escova muito grande. E também com cerdas macias, porque a maioria das pessoas já tem uma tendência a botar força na escovação. Então, se você pega uma escova que a cerda é dura, você vai machucar a gengiva, você vai desgastar a dente a longo prazo, para você ter uma noção. E isso causa problemas, às vezes, você precisa de um tratamento extenso para corrigir. E uma coisa que você pode ajustar no teu hábito diário, entendeu? Então, bom, o uso da escova de modo adequado, sem achar que você está lutando contra os seus dentes, né? Que tem um inimigo invisível ali. Sem botar o estresse na escovação. E no tempo adequado, entre 2 e 3 minutos. Tá ouvindo, né? Você que tá ouvindo a gente agora, 2 ou 3 minutos. E, enfim, significa que se eu fizer tudo isso desse jeitinho, eu não vou ter problemas com os meus dentes, com a minha saúde. Você chama saúde oral ao invés de saúde bucal, né? Eu uso os dois termos, na verdade. Os dois são aplicáveis, não tem problema nenhum. Saúde bucal. A escovação, o hábito de higienização diária, ela previne muita coisa, mas a gente não tem só esse fator, né? A gente tem existem pessoas que têm um pouco de herança genética. Geralmente a gente vê pais que têm dentes que tiveram um alto índice de cárie, geralmente os filhos também têm. A gente tem a questão alimentar, pessoas que ingerem mais carboidratos simples, né? Que é um composto que as bactérias intraorais usam para produzir a cárie. A gente tem pessoas que têm uma facilidade maior de acumular o tártaro, que é aquela placa, depois que ela endurece, ela já virou o tártaro, você não consegue mais tirar em casa, você precisa realmente buscar um dentista. Então, a escovação, ela ajuda muito, mas só ela não te promete não ter problema oral, entendeu? O que é o tártaro? Assim, me dá um nojinho de pensar na resposta que você vai dar, mas o que é? Nós vamos ver a realidade como ela é. O que é o tártaro? A nossa boca, ela é um meio naturalmente contaminado, né? Ela tem bactérias, vírus, sendo que a gente mantendo a higiene oral e nossa imunidade estando ok, isso não nos causa um problema, uma doença. Então, e a gente come todo dia, então é um ambiente que já tem micro-organismos e a gente ainda suja diariamente. O tártaro nada mais é do que, antes dele virar tártaro, sabe aquela plaquinha que às vezes quando a gente era criança que passava muito tempo sem escovar o dente, criava uma massinha em cima do dente? É literalmente uma placa. Uma placa bem... Às vezes na língua, sabe quando a língua fica esbranquiçada? Aquilo também é placa, sendo que em outra região. Ao redor dos dentes, se você tem um cantinho que você não consegue remover, aquela placa ela vai se acumulando ao longo de semanas e meses e ela se calcifica, porque na nossa saliva existem minerais que vão calcificar aquela área. Aí ela virou um tártaro, só o dentista para remover. Nossa, aí aquela região ali ela não respira, né? Exatamente. Aí, geralmente a gengiva fica inflamada, a gente tem queixa de sangramento. Se for uma situação que está se estendendo há muito tempo, pode afetar os tecidos que suportam o dente, então pode começar a ter até uma mobilidade dentária, né? Dependendo do tempo que você está postergando a remoção do tártaro, o problema vai ficando mais grave. Então é assim, comeu e escovou os dentes mesmo?
Exatamente. Comeu e escovou. A gente definia muito a questão das 3 vezes por dia, porque a gente dividia ali nos turnos, né? Manhã, tarde e noite. Mas hoje em dia a gente faz lanches, às vezes um lanche de manhã, um lanche à noite, uma ceia. Então, o ideal, logo após a alimentação, escovar os dentes. Existe até algumas vertentes, digamos assim, que defende que o ideal é ainda aguardar de 15 minutos a meia hora, se a tua alimentação for muito ácida. O que é uma alimentação ácida, né? É geralmente rica em suco, principalmente suco de caixinha, energéticos, bebidas alcoólicas, vinho, cerveja. Então, o ideal é ainda dar esse tempo, esse intervalinho, para que o ácido meio que dilua e tu não vá lá com a escova e faça espalhar o ácido sobre os dentes e acabe causando algum desgaste a longo prazo. Entendi. E em que momento, assim, é que a gente... O ideal seria que a cada... Não sei, olha, na verdade isso vai virar uma pergunta. Eu ia dizer alguma coisa, mas eu me toquei. Nossa, eu tô aqui com uma cirurgiã dentista, para que eu vou dizer? Eu vou perguntar, né? Então, é assim, você tá escovando ali os dentes, mas você já faz automático, e aí você nem percebe alguma coisa, a menos que seja uma dor e tal. Então, o que você pode perceber que é sinal de que tem que ir ao dentista? Pronto, geralmente eu oriento os pacientes a questão da prevenção, né, que é você manter uma regularidade no dentista sem ter o problema, é você buscar antes do problema. Isso é variável, tá? Tem gente que precisa estar com uma consulta preventiva a cada 4 meses, por exemplo, pacientes que têm facilidade de acumular tártaro. Tem pessoas que eu oriento a voltar apenas com 6 meses, né, 2 vezes ao ano. E tem alguns poucos, são bem poucos mesmo, mas eu tenho pacientes que eu peço para manter a rotina preventiva apenas 1 vez ao ano. Geralmente pessoas que têm uma escovação muito boa, que têm uma alimentação legal também, que usam fio dental e que passaram por poucos ou nenhum procedimento odontológico antes. Por exemplo, quem nunca teve uma cárie. Então, se você não teve na infância e na adolescência, né, que é uma época que a gente ainda está melhorando os hábitos de higiene, se você virou um adulto consciente, é bem mais difícil que você tenha. Então, o ideal é que você vá na consulta para fazer a prevenção. Mas tem alguns sinais que podem acender ali o sinal vermelho, né? Como essas dores leves de sensibilidade, né? Às vezes é uma dorzinha quando você bebe uma água gelada, não é uma dor constante, mas ela vem em algumas ocasiões. É uma dor quando você mastiga algo mais duro, pode ser um problema. Um outro sinal que pode sinalizar, né, dar uma alerta a esse paciente é quando você percebe que a gengiva está sangrando com frequência. Então, tipo assim, dia sim, dia não, eu percebo que tem uma área específica que tá com sangramento e eu já tô até evitando escovar porque eu acho que tá machucando, quando na verdade é o contrário, né? A gengiva já tá inflamada, ela tem que ser mais limpa ainda, porque senão essa inflamação aumenta. Então, são alguns sinais que no dia a dia você pode perceber e buscar um profissional para te ajudar. A minha geração ainda teve muitos problemas, né, com a arcada dentária, muita cárie. Eu sou de uma geração em que ainda se extraía o dente com chegava a determinado momento, já extraía, né? Não era muito conservador, né? Não. Os tratamentos não eram conservadores. Exatamente. Inclusive, uma geração antes da minha, eu acho que tinha até aquela coisa de tirar mesmo os dentes e colocar uma chapa, uma dentadura, né? Na prática, hoje, você percebe que os cuidados com a saúde bucal, eles de fato são permanentes, têm passado de geração a geração, ou como outros casos aí, a gente corre riscos de ver isso desandar por algum motivo. Não, mas eu vejo uma melhora, digamos assim, não só por parte da informação com o paciente, mas da classe odontológica, né? A gente recebe uma instrução, na maioria das vezes, optar por tratamentos conservadores. Por isso que hoje em dia, tantos colegas de profissão focam na parte preventiva. A minha especialidade, a primeira especialidade é implantodontia, que é instalar implantes em pacientes que perderam um ou mais dentes por algum motivo, exatamente para corrigir essas falhas, digamos assim, de pacientes que na infância e na adolescência, alguns anos atrás, ou não tiveram cuidado, ou infelizmente foram atendidos por algum profissional que não tinha uma conduta conservadora. Então a gente vê muito essa melhora
Hoje em dia, as crianças e adolescentes, a gente vê muito menos cárie, sabe? Não é como há uns 20, 30 anos atrás. Embora eles tenham uma dieta muito mais rica em doces, tenham mais guloseimas disponíveis em todo lugar, né? Não é? Muito acessíveis. Aliás, por falar em acessíveis, você considera que a população tem um acesso satisfatório hoje aos consultórios de dentistas? Infelizmente não, mas acho que ainda tem muita gente que é excluída e existem inúmeros fatores, né? Às vezes tem a questão do conhecimento, da informação chegar, tipo, eu tenho aqui um problema gravíssimo e às vezes, dependendo do grau de instrução do paciente, ele não sabe nem quem é que pode resolver isso para ele, mas também tem a questão da você não ter acessibilidade por questões financeiras, né? A odonto, de uns anos para cá, ela até se tornou mais viável. Se você fosse comparar um tratamento com implantes há uns 20 anos atrás e um tratamento hoje, muitas mais pessoas têm poder aquisitivo de conseguir se tratar com implantes hoje em dia. Mas ainda é uma barreira porque nossa área é muito técnica, então a gente às vezes precisa de muito material que vem de fora, é um custo alto para você manter um consultório, então obviamente isso acaba refletindo no paciente que é o consumidor final, digamos assim. Infelizmente, no serviço público ainda não tem um acesso que seja suficiente para chegar nessas pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar por um tratamento, né? No começo da minha carreira, eu trabalhei 2 anos em prefeituras e faltava muito material, a quantidade de equipes era pequena para suprir a população, então também tem esse pequeno problema. E aquele medo, que tinha no passado? Nossa, isso ficou de um jeito. Eu mesma, assim, eu acho que eu nunca tive medo, não, de dentista, mas eu sou de uma geração que teve muito medo de dentista. Acho que porque tinha essa coisa da extração mesmo, né? Eu tenho pacientes hoje em dia, pacientes com 50, 60, que ainda chegam na minha cadeira e eu sinto, né, ali o nervosismo e muitos deles falam mesmo, Ilana, eu tenho medo, eu tô aqui mesmo porque eu sei que eu preciso, mas não é uma coisa que eu venho tranquilo. A maioria dessas pessoas eu percebo que existe uma experiência ruim por trás. Então são pessoas que há um tempo atrás, há alguns anos, ou sofreu alguma experiência traumática, tirou um dente que não se recuperou bem, ou profissional não atendeu bem, ou sentiu muita dor. Então, a maioria das pessoas que eu atendo que carregam medo, ansiedade dentro do consultório, eles têm alguma historinha ali no passado que justifica esse comportamento. É por isso até com todos os meus pacientes eu me comporto de uma forma, tipo assim, eu me deixo aberta para conversar com aquela pessoa, saber por que ela está ali, o que é que está trazendo ela ali, e tirar todas as dúvidas. Eu sou do time que o paciente, quando ele está ciente do que ele precisa e o tratamento que ele está passando, ele ajuda mais, ele entende mais e as coisas fluem muito melhor. Então, eu abro o jogo. Se o paciente tiver dúvida sobre qualquer coisa que ele vai precisar tratar, eu tento explicar da forma mais didática possível para tirar qualquer barreira. A gente quase sempre tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E isso que você está dizendo, eu considero já como uma orientação, né, para a pessoa, de que ela tem que perguntar também, né? Ela tem que conversar também para entender, para aí sim ela deixar esse medo um pouco para trás, né? O que mais que você considera assim importante, como orientação mesmo? O que eu oriento aos meus pacientes, se é a primeira vez você está buscando um profissional, né, você ainda não tem alguém da tua confiança, às vezes eu até digo, se quiser trazer algum acompanhante, hoje em dia a gente está pedindo para evitar os acompanhantes por conta da aglomeração, a gente está tendo todos os cuidados na clínica, mas durante muito tempo eu digo, traz a sua mãe, traz o amigo, traz o marido para te acompanhar, talvez você se sinta um pouco... Alguém para segurar na sua mão. Para segurar na sua mão. E sentir muito essa relação com o profissional. Se ele te deixa à vontade de você perguntar, se ele te explica numa linguagem acessível, né? Eu já atendi alguns pacientes vindo de outros locais. Doutora, eu já fiz aqui um canal. Aí mas o que é que tu estava sentindo antes? Por que que precisou? Não sei. O outro dentista disse que precisou e eu fiz. E a pessoa nem sabe. E às vezes, quando diz o que é o tratamento, porque às vezes chega, eu fiz alguma coisa aqui, mas não sei o que é. Então, tem um pouco do profissional, às vezes, não saber passar a informação, mas também tem muito do paciente
não perguntar, não tirar as dúvidas, ficar com aquele medo, meu Deus, eu vou sofrer, vai ser horrível, e não se abrir, né? É verdade. Deixa eu perguntar aí para você sobre essa questão da pandemia, né? Você falou sobre a companhia, que o aconselhado hoje é que a pessoa vá só, ou no máximo é alguém que vai ficar fora e não vai entrar ali no consultório, né? Como é que foi o nível de procura? Teve redução durante a pandemia? Porque eu retardei a minha ida ao dentista durante o período. Até porque a gente passou por um período em que a gente nem podia se deslocar, né? Mas você sentiu isso também? Já voltou ao normal, enfim? De março a maio, que a gente estava ali até na questão do lockdown, eu estava atendendo... E olha, já vai fazer 1 ano, que loucura, não é? Muito, Às vezes eu tenho a impressão que passou rápido, às vezes que passou devagar, não sei, o tempo tá meio confuso, né? Do ano passado para cá. Mas, enfim, a gente ficou até final de maio, único e exclusivamente atendendo urgências. O consultório, ele só voltou a uma rotina mais próxima, né, da normalidade em junho, que foi quando o governador lançou aquelas fases de reabertura, e a saúde era uma das primeiras. Mas, no começo, a minha agenda era reduzida a 50%, por 2 motivos. Os pacientes ainda estavam com receio de sair de casa e eu também estava espaçando muito, porque a gente teve que implementar alguns protocolos, né? Barreiras, jaleco descartável, trocar tudo que eu pego ali no equipo, naquela caminha, né? Que vocês ficam deitados, tudo de plástico, a gente tendo que trocar a cada paciente, higienizar com álcool, algumas áreas com hipoclorito. Então, os horários eram bem espaçados. Com o passar dos meses, a gente também foi acompanhando aí os números, se eu não me engano, outubro para novembro a gente teve uma redução dos casos, né? Então a gente começou a colocar os pacientes com um intervalo mais próximo do que era antes aí, no comecinho de março. Eu não sou um profissional que atendo com horários muito próximos. Então, desde antes do coronavírus, eu atendia a cada hora, pelo menos, né? Como eu também trabalho com reabilitação, tem pacientes que eu fico 2 horas, 2h30 na cadeira só com aquela pessoa. Então, eu já tinha um horário bem espaçado. Hoje em dia, se eu tenho um paciente às 8 da manhã, muito provavelmente o próximo só vai ser 9 ou 9h30. E aí, hoje em dia, a gente já se adequou aos protocolos, então a gente consegue fazer esse atendimento pelo menos de hora em hora, né? Eu, na minha rotina, não diminuo esse tempo. Acho que fica muito corrido. É bom, né, isso de ter tempo, até para aquela conversa que você falou ali antes, né? É necessário, precisa de tempo, né? Ilana, diz uma coisa aqui em relação à estética, né? A gente teve uma grande febre dos aparelhos, né? Aparelhos até coloridinhos e aquela coisa, né? Que a meninada, né? Os jovens usaram muito, e até pessoas de mais idade, eu até vi várias vezes pessoas amigas até dizendo, olha só, depois de velho, inventei de botar aparelho nos dentes. Quer dizer, às vezes que a pessoa, durante um tempo, não tinha condição, né, de fazer aquilo, ou achava irrelevante, não sei. Mas eu falo da questão da estética. As pessoas procuram um consultório de dentista para cuidar da beleza dos dentes ou em busca da saúde bucal de fato? A gente tem pacientes dos 2 grupos e aquele que eu considero o melhor, que é quando está querendo alinhar as 2 coisas, né? Claro que a parte da saúde, pelo menos na minha visão, ela é a principal. Então, se tem um paciente que está buscando ali puramente a estética a qualquer custo e ele não tem nem os cuidados básicos, ele não faz uma remoção de tártaro, no meu planejamento ele só chega na parte estética depois que a gente tiver cuidado da parte funcional, digamos assim. Mas eu tenho pacientes que buscam a parte de saúde, já chegam com alguma pequena queixa ou com a parte preventiva, e também tenho muitos pacientes que querem melhorar o sorriso, a cor do sorriso, a simetria, o tamanho dos dentes, parecer um pouco mais jovem também, porque o sorriso ele tem esse poder, né? De deixar... Como assim? Assim, conquiste um sorriso mais jovial, é isso? O que dá esse sorriso jovial? São aqueles 2 dentinhos mais alongados na frente? Pronto. Isso é um dos fatores. Com o passar dos anos, é normal que a gente sofra pequenos desgastes, né? Então, o dente vai ficando curtinho e, às vezes, curto no nível que a pessoa fala e ela mal expõe o dente. Então, isso acaba envelhecendo um pouco. Às vezes, você vê um sorriso e parece que ele não é compatível com a idade daquela pessoa.
Então, a gente lança mão, primeiramente, de um planejamento, né, baseado no que o paciente se incomoda. Eu sou muito de ouvir o paciente em primeiro lugar. Eu não chego, você deveria fazer tal coisa. Não, o que é que te incomoda? É o tamanho, é o formato, é a posição do dente, é a cor. E aí, o planejamento ele é feito baseado para dar a solução para aquele problema que o paciente trouxe. Então, a cor também, você percebe que às vezes um sorriso um pouco mais amarelado, ele fica ali mais escurecido, ele dá um ar mais envelhecido quando a gente clareia, né? Ele passa. Nossa, mas eu me permito dizer que chegou um estágio que eu acho que alguns sorrisos estão brancos demais. É uma cor que nem existe, assim. Eu acho que tem um exagerozinho aí também, né? Às vezes. Infelizmente, mas existe das duas partes, viu? Existem pacientes que buscam esse exagero e existem alguns profissionais que são fãs dessas técnicas não tão naturais. Geralmente, esses tons mais brancos, eles não são conseguidos só com clareamento. Sempre tem algum outro procedimento estético a mais, como as famosas lentes de contato ou as facetas de resina. Mas cabe ao profissional e ao paciente chegar ali num consenso do que é que combina com aquela pessoa, né? E não tipo assim, eu vi o sorriso do famoso tal e eu quero igual. Pode ser que o sorriso dele não fique nada legal no teu rosto. Então, é questão de alinhar ali a expectativa do paciente com que o profissional realmente pode oferecer que vai melhorar. A gente está falando de bem-estar também, não é? Quando você fala dessa busca, né? A gente aqui nessa conversa, eu acho que a gente contemplou o mudar um hábito, né? Tô de olho aí nos 2 minutos. Eu vou colocar 2 para começar, viu, Ilana? Tá Quando certo, eu chegar nos 3, eu aviso. Mas, e aí tem a questão do bem-estar também, né? E a gente já está caminhando aqui para o final desse nosso papo. Então, queria que você concluísse trazendo aqui essas suas outras orientações, né? Para se chegar a essa saúde bucal, né? Dentro dessa possibilidade da acessibilidade a esses serviços, enfim, do acesso a esses serviços, mas mudando esses hábitos, mas buscando também esse bem-estar. Exato, porque é uma coisa que eu percebo muito nas histórias que os pacientes me trazem, né? Aquela tranquilidade de poder sorrir e se sentir bem e não estar com vergonha, com a mão tapando aqui um dente, eu tenho um dentinho aqui com um buraco, eu tenho um dente torto, uma prótese que quebrou. É você poder sorrir sem sentir dor, você conseguir mastigar e comer o que você precisa e quer comer, e você também se sentir bem com a tua aparência, né? Então, eu acho que a base realmente para que você não tenha grandes estresses no quesito saúde oral é você ter uma boa higiene diária, todo dia, né? A questão do tempo aí da escovação eu até brinco, mas nem é o mais importante, é como você faz, é usar o fio, é estar atento também se tu não está desenvolvendo algum hábito de apertar os dentes, que é uma coisa que muitas vezes o estresse e a ansiedade acaba se refletindo aqui nessa região de músculo mastigatório, a gente fica tenso o dia, e isso pode acabar te trazendo problemas odontológicos, e ter um profissional da tua confiança que possa te dar esse suporte, né? Por mais que a gente siga ali as dicas da internet, do amigo e do vizinho, nada como uma opinião profissional para estar cuidando daquela tua queixa específica e estar te guiando aí por uma vida tranquila, sem dor de dente. Opa, isso consequentemente sem dor de cabeça. Sim. Ilana, nesse final de papo, você deixou aqui pra gente uma boa dica pra gente continuar esse papo, falando depois, num outro papo, sobre justamente os problemas, né, as disfunções. Eu me lembrei de bruxismo, né, que é um problema bem, bem ruim e tal, mas isso é num outro papo. A gente agradece muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui nesse papo agradável, fazendo um alerta, né, deixando aqui ensinamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, mas e a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aqui da minha vivência e do meu conhecimento com tanta gente. E olha, e com um sorriso lindo, né, gente? Tenho que dar um exemplo, né? Sem dúvida. A Ilana Andrade, então, é a nossa convidada nesse papo, e você já sabe, você pode compartilhar. Conta aí para os seus amigos, compartilha esse Papo Saúde, faz aquela maratona nos episódios que você não ouviu ainda. É isso.
Nós vamos encerrando aqui esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e aqui gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook, ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!